Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar o baralho de jogador e embaralhar. Eu já embaralhei, já deixei tudo prontinho. A segunda coisa que você precisa fazer é pegar o baralho de infecção e embaralhar, já está embaralhado aqui também. Colocar o marcador de velocidade de infecção aqui e colocar o marcador de surtos aqui no 0. Coloca um centro de pesquisa, que são essas casinhas, na cidade de Atlanta. E aí nós vamos agora ver quais personagens nós vamos sair. Importante, embaralha eles, deixa bem misturado e aí aleatoriamente você tira 2 personagens. No meu caso aqui saiu, ou se forem 3 jogadores, 4 jogadores, né? No caso 2 jogadores, saiu especialista em quarentena e especialista em contingência. Vamos pegar os pinos desses personagens e vamos colocar eles aqui na cidade de Atlanta, certo? Agora nós vamos começar a distribuir as cartas. Com 2 jogadores, nós vamos pegar 4 cartas para cada jogador. Com 3 jogadores, nós pegaríamos 3 cartas para cada jogador. E com 4 jogadores, nós pegaríamos 2 cartas para cada jogador. No caso aqui, peguei 3 cartas para o meu especialista em contingência, que eu vou deixar ele aqui. E 3 não, 4 cartas. E 4 cartas para a nossa especialista em quarentena. Eu vou deixar ela aqui, certo? Agora nós vamos começar a infecção. Quando você for começar o jogo, você vai começar comprando 3 cartas aqui do baralho de infecção. Compra as 3 cartas, vira elas. Opa, pera aí que eu tô com a doença roxa aqui, que era de uma expansão, aqui não tem roxo. Coincidentemente, 3 cartas amarelas. Saiu Santiago, Lima e Khartoum. Em cada uma dessas cidades, eu vou colocar 3 cubinhos da cor da doença. 3 cubinhos em Khartoum, 3 cubinhos em Santiago, e 3 cubinhos em Lima. Depois, pego essas cartas e coloco lá na pilha de descarte do baralho de infecção. Compro mais 3, agora saiu Los Angeles, Washington e Bagdá. Repara que está saindo muito amarelo aqui, né? Coincidentemente. Los Angeles. Nós vamos agora, nessa cidade, nós vamos colocar 2 cubinhos. 2 cubinhos em Los Angeles. 2 cubinhos agora em Washington. Washington é uma cidade azul, então eu vou pôr os cubinhos azuis aqui em Washington. E por fim, 2 cubinhos em Bagdá. Bagdá é uma cidade preta, então nós vamos colocar 2 cubinhos aqui em Bagdá. Isso aqui não tem aqui, depois eu explico melhor. Coloco essas 3 cartas aqui na pilha de descarte do baralho de infecção. Compro mais 3. Opa, comprei 4. Compro mais 3. Teherã, Bogotá e Chicago. Agora eu coloco um cubinho em cada cidade. Então, um cubinho em Teherã, um cubinho em Bogotá e um cubinho em Chicago. Chicago lá em cima. E descarto novamente essas 3 cartas aqui. Para encerrar o setup inicial, falta agora a gente colocar as cartas de epidemia dentro do baralho de jogador aqui. Aí você pode escolher agora o nível de dificuldade. Você vem no jogo 6 cartas de epidemia. Você pode pôr 4 cartas se for jogar no nível fácil, 5 cartas se for jogar no nível médio ou 6 cartas se for jogar no nível difícil. Se você decidir jogar com 5 cartas, por exemplo, você coloca essas 5 cartas em 5 montes diferentes. 5 cartas aqui fazendo 5 montinhos. E nós vamos pegar agora esse baralho e vamos dividir igualmente aqui. Colocar uma carta para cada um até acabar.
Finalizado, agora nós vamos pegar cada um desses montinhos, vamos embaralhá-los individualmente. A gente faz isso para garantir que as cartas de epidemia, ou pelo menos tentar garantir que nunca saiam duas cartas de epidemia uma atrás da outra. Embora ainda exista chance, é bem mais raro, né? Porque você está tentando deixar elas separadas. Aí você dá uma misturada aqui, as cartas de epidemia estão aqui no meio desse montinho, mistura e coloca aqui de volta. Aí agora a gente pode iniciar o jogo. O jogo ele é muito simples, cada jogador joga um turno e durante o seu turno ele pode realizar 4 ações. As ações possíveis elas estão descritas nessa ficha aqui, né? Então aqui desse lado tem todas as ações de movimento e aqui desse lado tem as outras ações que não são de movimento que a gente pode realizar. Ações de movimento, a primeira é viajar de carro ou de balsa. É quando você se move entre as cidades conectadas. Cada movimento é uma ação. Então, se eu fizer isso, uma ação, 2 ações, 3 ações, 4 ações. A gente pode realizar 4 ações no turno. Se eu me mover 4 vezes, eu já estou realizando 4 ações. A segunda ação possível é fazer o que a gente chama de voo direto. Eu tenho aqui a carta de Bagdá. E o meu especialista em contingência quer viajar para Bagdá. Eu descarto a carta de Bagdá e ele voa direto para Bagdá. Né? Essa é a segunda forma de movimento. Terceira forma de movimento é o que a gente chama de voo fretado. Nós estamos na cidade de Atlanta e eu tenho a carta de Atlanta para minha especialista em quarentena. Então eu posso descartar a carta de Atlanta, estando em Atlanta, para voar para qualquer lugar do mapa. Por exemplo, quero vir aqui para Lima. Eu descarto a carta de Atlanta e venho parar em Lima, se for interessante para mim. Voo fretado. E por fim, ponte aérea. A ponte aérea só funciona se tiver mais de um centro de pesquisa. Vamos supor que exista um centro de pesquisa em Calcutá. A gente pode sair daqui e viajar para Calcutá, viajar entre centros de pesquisa, que é uma ponte aérea. Ok? Essas são as 4 ações de movimento possível. Nós temos mais 4 ações possíveis, que é construir um centro de pesquisa. Se eu estiver numa cidade, por exemplo, eu estou em Bagdá como especialista em contingência, e eu quiser construir um centro de pesquisa em Bagdá, eu preciso da carta de Bagdá. Estou em Bagdá, tenho a carta de Bagdá. Descarto essa carta para construir um centro de pesquisa em Bagdá. Então, essa é uma outra ação possível, construir centros de pesquisa. Outra ação possível, tratar uma doença. Se eu estou numa cidade que tem cubos de doença, eu posso usar ações para remover esses cubos de doença. Cada cubo que eu removo é uma ação. Se eu tenho 2 cubinhos aqui da doença azul, eu posso remover um cubinho, uma ação, remover o outro cubinho, 2 ações. Essa é a ação tratar uma doença. Outra ação, compartilhar conhecimento. Vamos supor que eu queira dar uma carta para um outro jogador. Nesse momento você poderia perguntar, Carlos, por que eu daria uma carta para outro jogador? Qual a vantagem? A resposta é muito simples. Para você conseguir a cura, você precisa de 5 cartas de uma mesma cor. Aqui a especialista em quarentena, ela tem 3 cartas azuis. Enquanto o nosso especialista em contingência, ele tem 2 cartas azuis. Então olha que interessante, se ele desse essas 2 cartas azuis para a especialista em quarentena, ela faria cura e aí a gente já resolveria o problema da doença azul. Então tá bom, já estamos na mesma cidade e dá, né? Não. Para você compartilhar conhecimento, não adianta os 2 jogadores estarem na mesma cidade. Eles precisam estar na mesma cidade e na cidade da carta. Se ele quer dar o especialista em contingência, quer dar a carta de Montreal para especialista em quarentena, os 2 jogadores terão que estar em Montreal, se eles forem para Montreal. E aí, usando uma ação, isso é importante, é uma ação,
o especialista em contingência pode dar uma carta para o especialista em quarentena. Observação pode também ser no turno da especialista. Ela está lá em Montreal, o especialista está em Montreal, é o turno dela. Ela pode usar uma ação para pegar a carta do especialista em contingência, certo? Pode ser tanto no turno do jogador que tem a carta, quanto no turno do jogador que vai receber a carta, desde que seja em comum acordo e na cidade da carta. A última ação é descobrir uma cura. Como eu disse, para você descobrir uma cura, você precisa de 5 cartas da cor da doença que você vai curar. 5 cartas azuis é a cura da doença azul. Porém, você precisa estar no centro de pesquisa. Se você não estiver no centro de pesquisa, você não consegue fazer a cura, certo? A partir daí, então, a gente já sabe as ações possíveis. São 8 ações possíveis. 4 de movimento, uma de construir o centro de pesquisa, uma de tratar a doença, uma de compartilhar conhecimento e uma de descobrir a cura. Por que a gente precisa tomar cuidado? Porque só existe uma forma de vencer, que é achando a cura das 4 doenças. Ou seja, precisamos de 5 cartas azuis, 5 cartas vermelhas, 5 cartas pretas, 5 cartas amarelas para curar as 4 doenças. Mas o problema é que existem 3 formas de perder o jogo. Qual é a primeira forma? A primeira forma é quando nós deixamos que aconteça mais de 7 surtos. O que é um surto? Vamos supor aqui que nós estamos com o tabuleiro desse jeito e por algum motivo saia novamente no baralho de infecção a carta de lima. Aliás, vou pegar cartoon. Saiu, virei o baralho de infecção, saiu cartoon. Cartoon já tem 3 cubinhos de doença. Quando sai uma carta lá, nós teremos que acrescentar um cubinho de doença. Mas a gente não pode deixar com 4. Quando entra o quarto, ao invés de entrar o quarto cubinho, a doença vai se espalhar para todas as cidades conectadas àquela. Então entraria um cubo em Joanesburgo, um em Kinshasa, um em Lagos e um em Cairo. Mesmo Cairo sendo preto, ele receberia um cubinho da doença amarela porque foi um surto, né? A doença se espalhou para Cairo, a doença amarela se espalhou para Cairo, ok? Isso seria um surto, marcador de surto anda uma casa. Se acontecerem 8 desses surtos, nós perdemos o jogo e essa seria a primeira forma de perder o Pandemic. A segunda forma de perder o Pandemic é se faltar cubinhos para colocar no tabuleiro. Repare, né? Teve um surto lá em Cartoon, a gente colocou os cubinhos aqui. Então os cubinhos dentro aqui desse potinho estão diminuindo. Vamos supor que saiu Lima. Lima vai ter outro surto. Então anda o marcador de surto, coloca um cubinho em Bogotá, um cubinho em Cidade do México e Lima colocaria o quarto cubinho em Santiago, então nós teríamos um outro surto. Esse surto aqui não vai acontecer nada demais porque Santiago só está ligado com Lima, mas se Santiago tivesse ligado a uma outra cidade, entraria um cubinho nas outras cidades. Aí vamos supor que aconteça novamente um surto em Cartoon. Vem um cubinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí vamos supor que saia lá Lima. Entra um cubinho aqui, um cubinho aqui. Aí acabou os cubinhos. Se sair mais uma doença amarela, eu não tenho mais cubinhos para colocar. Perdemos o jogo. Então a segunda forma de perder o jogo é acabar os cubos dentro do nosso potinho, certo? E qual é a terceira forma? Cada vez que o jogador realiza o seu turno, então aqui ó, vamos pôr a especialista em quarentena. 1, 2, 3 e eu vou usar a quarta ação para remover um cubinho de lima. 4 ações. Ao final da sua jogada, ela compra 2 cartas do baralho de jogador. Aí essas cartas ficam com ela. Limite de carta na mão de um jogador, 7 cartas. Aqui ela tem 6 cartas, tá tranquilo, ela pode ficar com 6, ela pode ter no máximo 7 cartas. Se ela pegar 8, ela tem que descartar alguma. Sempre que acabar um turno de um jogador, nós vamos comprar cartas aqui. A terceira forma de perder é se esse baralho aqui acabar e a gente não tiver feito a cura das 4 doenças, certo?
Então a gente jogou aqui com a nossa especialista em quarentena, comprou as 2 cartas ao final do turno dela. A gente vai agora infectar 2 cidades, que a velocidade de infecção está em 2. Olha lá, Montreal, vai colocar um cubinho lá em Montreal, cubinho azul. E por fim, mais uma cidade, Bangkok, vamos colocar um cubinho vermelho em Bangkok. Agora seria o turno do especialista em contingência. Eu vou fazer o meu especialista em contingência vir para onde? Deixa eu ver. Eu vou fazer ele viajar. Eu não tenho para onde viajar, né? Assim, nada de muito interessante. O bicho está pegando ali na Cidade Amarela, ele só tem essas aqui. E Cidade do México está pertinho dele, não vale a pena, né? Então vamos fazer o quê? Aliás, vale a pena sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 1, 2. Vou descartar a Cidade do México para viajar para Khartoum, terceira ação, e vou remover um cubinho daqui, quarta ação. Aí ele ganha 2 cartas e fica aqui na mão dele. Infecta mais 2 cidades, né? Joanesburgo, tá ali do lado do meu especialista. Muito bom, ele pode pensar em tratar ali. E Istambul. Vamos lá, um cubinho preto em Istambul. Agora seria a vez dela de novo. Vamos fazer 1, 2, 3. E aí daqui não tem muito o que fazer aqui. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Santiago é uma cidadinha chata, né? Porque não tem ligação com mais nada além de Lima. Finalizou o turno dela, ela compra 2 cartas, fica aqui na mão dela. Olha que legal, ela conseguiu as 5 cartas azuis. No próximo turno, se ela estiver numa cidade com um centro de pesquisa, ela vai poder fazer a cura. Porém, em consequência, ela está com 8 cartas. Agora eu vou ser obrigado a descartar uma carta. Eu vou descartar essa carta vermelha aqui. Vou deixar as cartas azuis e amarela aqui na mão dela. Aí, 2 cartas de infecção, porque a velocidade de infecção é 2. Atlanta, um cubinho em Atlanta. Agora só está saindo azul. E Cairo, um cubinho em Cairo. Eu vou jogar aqui com vocês até sair a primeira carta de epidemia, né? Agora, o nosso especialista em contingência, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer 2 ações removendo os cubinhos amarelos, 1, 2, 3 e 4. Vou parar em Bagdá, fico lá em Bagdá guardadinho ali, quietinho, esperando. Compro 2 cartas e aí veio a primeira carta de epidemia, que é o que eu quero mostrar para vocês por final, para vocês entenderem como o jogo funciona. Toda vez que sai uma carta de epidemia, nós temos 3 coisas a realizar. A primeira delas é aumentar. Nós vamos mover o marcador de velocidade de infecção para a próxima casinha. Reparem que o marcador conta número 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Isso aqui vai dizer quantas cartas eu vou comprar ali. Por enquanto, nós ainda estamos comprando 2 cartas do meu baralho de infecção. Não tem problema nenhum ainda, tá tranquilo, tá suave. Pode chegar até 4 cartas no final de cada turno, hein? Já pensou? 4 cidades infectadas num turno só. A segunda coisa que ele fala é infectar. Infectar é pegar a última carta do meu baralho de infecção, a última carta, viro ela, virou Buenos Aires aqui pertinho da nossa especialista em quarentena, e eu vou colocar 3 cubinhos ali em Buenos Aires, certo? Aí a última ação agora é o que está escrito aqui como intensificar. Eu pego todo o meu deck do baralho de infecção que estava lá na pilha de descarte, embaralho ele de novo, e eu coloco ele aqui em cima. Como foi final de turno, então agora a gente vai fazer a infecção normal, como a gente esperava. São 2 cartas. Compra Bogotá. Olha lá, saiu Bogotá de novo. Aqui. Compra mais uma. Lima. Olha só. Se a nossa especialista em quarentena não tivesse limpado Lima, Lima estava com 3 cubinhos, ia ter um surto em Lima. Impediu.
E aliás, no caso aqui tem até a habilidade dela. A habilidade dela é muito interessante, é importante que vocês leiam a habilidade dos seus jogadores. Ela impede a entrada de cubos de doença nas cidades que estão ou onde ela está ou onde ela está conectado. Como Lima está conectado a ela, não vai entrar cubo em Lima. É só da especialista em quarentena que ela tem essa habilidade. Depois que a gente resolveu a carta de epidemia, o jogo prossegue e ele vai ser assim até você conseguir fazer a cura, né? Aqui no caso, por exemplo, nós temos como viajar para onde eu preciso para o centro de pesquisa. Ela não vai conseguir, mas vamos supor que ela conseguisse chegar no centro de pesquisa, só para servir de exemplo. Ela descartaria as 5 cartas vermelhas, azuis, aliás, eu estou daltônico aqui. As 5 cartas azuis e ela faria a cura da doença azul. O que isso geraria? A partir desse momento, a doença azul, ao invés dela estar aqui e remover um cubo para cada ação, ela pode remover todos os cubos com uma ação apenas, certo? Esse é o básico do funcionamento do Pandemic. A gente vai ter gameplay, a gente vai ter tudo certinho, mas o funcionamento básico do Pandemic está aí. Importante sempre lembrar que cada personagem tem habilidades específicas. Você pode usar essas habilidades para melhorar a sua estratégia de jogo. Importante então você conhecer cada um deles quando você estiver jogando com ele, ok? No caso aqui, especialista em contingência, ele pode usar a carta de evento que foi descartada para poder realizar um evento de novo. Cartas de evento, deixa eu pegar uma aqui por exemplo. Cartas de evento são essas. Elas podem realizar algumas ações, na verdade não ações, elas podem realizar alguns efeitos sem ser uma ação, né? Então aqui no caso, transporte aéreo, eu posso mover o peão de qualquer jogador para qualquer lugar, em qualquer hora do jogo, não precisa ser nem no turno do jogador. Então ele descarta e move para qualquer lugar do jogo, sem precisar ser o turno dele. E é assim que funciona o jogo Pandemic. Assista a gameplay, nós vamos jogar esse jogo e aí você vai ter a oportunidade de ver melhor o funcionamento com todas as regras, com tudo para a gente poder mostrar em detalhe. Valeu? Se você gostou do vídeo, não esquece, curte, compartilha, comenta aí o que você acha desse jogo, comenta outros jogos que você gosta, que você acha interessante e não esquece, se você quer comprar esse jogo, tem um link aí no nosso comentário fixado, na descrição. Entra lá, acessa o link, lá você compra o jogo por um preço legal e ainda ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo. Contamos com vocês, não esqueçam as lives na Twitch, né, a plataforma roxinha lá. Se inscreve lá, segue a gente lá também, para que você possa acompanhar partidas ao vivo e interagir conosco também. Grande abraço para vocês, nos vemos no próximo jogo e esse é o Pandemic.